Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Briane Mourão, sou professora de matemática e hoje a gente vai voltar a falar de sólidos, mas a gente vai falar hoje de um específico, né? Vamos segurar um pouquinho, ver os nossos avisos iniciais e a gente já começa a nossa aula. Sejam bem-vindos mais uma vez, tá bom? Sempre eu começo apresentando quem me ajuda nessas traduções simultâneas. Hoje eu estou com o Bruno mais uma vez. Ele está ficando craque em matemática também. E essa galera toda me ajuda aqui e aprende junto comigo, tá certo? Olha só, a nossa aula tem o formato digital, nesse momento ao vivo na TV, mas daqui a pouquinho no YouTube você consegue acompanhar pelo celular e pelo computador também, tá certo? Lá a gente tem essa carinha aqui, gente, do canal. Vê como tá legal. Você pode buscar no YouTube, você vai lá no Educa Recife, se inscreve nesse canal e aí vai ter a playlist da sua série, ó, sexto ano aqui. Você pode escolher lá a aula que você quer revisar, né? Então, ó, as aulas estão sendo salvas com a data, a série e a disciplina. Então, hoje, por exemplo, você se interessou, não entendeu bem ou quer rever a aula, você pode anotar essas informações e buscar depois ali na sua playlist, tá bom? Uma ideia para a gente se comunicar é o comentário do YouTube, né, gente? A gente vai ter o chat já no aplicativo, mas lá no comentário do YouTube o pessoal já está começando a interagir. E na aula de ontem, a gente já teve alguns comentários, olha que legal. A aula de ontem, de sólidos geométricos, a gente teve a Maria Júlia, que gostou da aula, que feliz. A gente está fazendo aqui para isso mesmo. A gente tem de novo ó, o nosso amiguinho do mangá, o Noragami, dizendo ótima aula, fiquei feliz também com isso. E o Berdinho aparecendo pela primeira vez, dando bom dia. Então, bom dia para ele, né, gente? Então, sejam bem-vindos. Eu espero que vocês comuniquem aos colegas para essa rede ir crescendo cada vez mais, tá certo? Ó, toda vez eu gosto de lembrar qual material que a gente está usando para essas aulas, tá? Ele está disponível na Escola do Futuro, você pode digitar lá no Google, né, Escola do Futuro em Casa, vai aparecer essa telinha e aí você vai clicar em Estudante, tá bom? Depois, você vai clicar em Anos Finais. E por último, você vai clicar no sexto ano, que é a sua série. Lá vai ter uma lista com todas as atividades até das semanas anteriores. A atividade dessa semana é a da semana 23. Ó. Sempre vai estar aqui no cantinho o número da semana referente à atividade que a gente está avaliando, né, os conteúdos que a gente está ministrando nas aulas, tá certo? Então, agora a gente vai começar de fato a nossa aula. Pega aí o teu caderno, o teu lápis para fazer as anotações necessárias. Ontem, no finalzinho da aula, eu deixei um desafio para vocês. E qual que foi esse desafio? Vocês lembram? Mostrei aqui, ó, um desafio da OBMEP do ano de 2019, um desafio bem interessante que diz assim: os 4 dados da figura são idênticos e há 3 pares de faces em contato. Qual é o valor da soma dessas faces? Então, a gente está observando aí que os dadinhos estão um encostadinhos nos outros e ele pede que a gente faça a soma das duplas que estão aqui, ó, entre essas faces, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente vai observar é que esses dadinhos são idênticos. Se eles são idênticos, então todas as faces de todos os dadinhos estão na mesma posição, tá? Primeira coisa que eu observo aqui em cima, ó, que todos são 10, né? Então, eu vou tentar montar o esquema desse dadinho para ver quais são os números que estão em cada uma das posições. Se você tem dificuldade disso, dá uma assistida na aula de ontem, porque a gente falou sobre a parte de posições, né, de perspectivas. Então, a parte da frente, a parte posterior, a direita e a esquerda, e em cima e embaixo. Então, a gente falou sobre essa ideia de você conseguir imaginar a figura, a forma de várias posições, tá certo? Então, ó, vou começar colocando o 10 no centro, já que ele aparece aqui em cima. E agora eu vou completar essas visões que a gente pode ter desse 10, em cima e embaixo, de um lado e do outro. Então, ó, quem que tá aqui em cima do 10? Se a gente observar aqui, ó, quem tá em cima do 10 é o 14, ó. A gente tem esse 10 aqui, a parte de cima está ligado com o 14. Então, já coloquei o 14 ali em cima, tá bom? Vamos fazer agora uma outra ideia, né? Perceber uma outra direção. Agora, do ladinho do 1, do 10, ó, eu tenho 13. Então, vamos conferir. Aqui do ladinho do 1, eu tenho 13, tá vendo? Beleza.
Vamos ver uma outra direção. Embaixo do 10, ó, embaixo do 10, a gente tem o 11. Então, percebe que eu estou colocando para cada ladinho do 10, qual é o outro número que está ligado com ele, né? Que está coladinho ali com ele. E do lado do 0, né, da parte do 10 aqui, ó, a gente tem o 12. Olha o 12 aparecendo. Bom, basicamente o desafio já está resolvido, porque agora a gente vai ver quais são os números que estão coladinhos. Então, nesse primeiro encontro aqui, ó, eu tenho em cima do 10 e do lado do 10 na parte do 1, tá vendo? Na parte superior e na parte da esquerda, né? Se a gente for observar aqui de frente assim, na parte da esquerda, tá? Então, quais são os números que aparecem aqui? Em cima do 10 eu tenho 14 e do lado do 1 eu tenho 13. E aí, tá dando para entender? Tenta rever essa aula depois com calma, se não estiver dando para entender. Eu estou tentando explicar bem direitinho, bem devagarinho, para que a gente consiga entender esse raciocínio, tá? E aí a gente já somou esses valores, né? 14 mais 13 dá 27. Agora eu vou observar a outra linhazinha. Aqui a gente tem, depois do 0, o 12, ó. E em cima do 10, o 14, tá vendo? Então, a gente vai ter que essa soma vai dar 26. Opa! E a última parte vai ser embaixo do 10, eu tenho 11, ó. E do lado do 0, eu tenho 12, tá vendo? Então, essa soma aqui vai dar 23. Como a questão pedia a soma de todas essas duplas, a gente vai ter que 27 mais 26 mais 23, ó, que foram os números que a gente obteve aqui, vai dar 76. Resposta letra D. E, professora, esse foi um desafio mesmo, não foi? Foi, gente. Sempre que puder e der um tempinho assim da aula, eu vou trazer um desafio da OBMEP para a gente poder treinar um pouco mais, tá certo? Então, vamos nessa hoje, começar a falar dos prismas. Aqui eu já coloquei algumas formas para a gente conseguir relacionar, mas eu quero que você avalie no seu dia a dia. Olha só quanta coisa que a gente já utiliza nessa ideia da matemática dentro do nosso dia a dia, né? Eu tenho ali uma caixa de sapato, uma caixa de pizza. Eu particularmente amo pizza, né? Uma caixinha de chocolate. Também adoro, viu, gente? Aqui a gente tem uma caixinha de presente, né? Com a tampinha bem arrumadinho. O nosso dado sempre aparece, né? Dado é uma coisa que a gente usa muito, brinca, joga, se diverte. Aqui tem um sabãozinho em pó, em caixa. Então, a gente tem essa ideia de utilizar essas formas no nosso dia a dia e, às vezes, nem percebe a ideia matemática que tem ali por trás. Essas formas são classificadas como prismas. E aí eu disse a vocês que a gente estava começando a entrar agora no 6º ano, começando a observar características específicas dessas formas para ir colocando em outros conjuntos, né? Conjuntos que têm mais informações, vamos dizer assim. Isso é um sólido geométrico? É. Isso é um poliedro? Também. Só que além de ser poliedro, eu posso classificar como prismas. E a gente vai ver qual que é as informações, quais são as características que fazem com que eu classifique a forma com esse nome, tá certo? Então vamos lá. O que será que essas formas têm em comum? O que é que vocês conseguem avaliar aí? Então eu vou começar dizendo para vocês, tá? A gente tem bases idênticas e paralelas. Como assim, ó? Em cima e embaixo, eu vou colocar até aqui pertinho de mim, né? Em cima e embaixo, a gente vai ter a mesma figura. Então, exemplo esse daqui, eu tenho uma forma de 6 lados, um hexágono. E embaixo também eu vou ter que ter a mesma forma, né, de hexágono. Depois a gente liga cada um dos pontinhos do vértice para poder formar esse prisma, esse sólido, tá bom? Outra característica são as faces laterais, que são retangulares. Então, olha aqui de novo, nessa projeção aí desse slide. A gente vai ter que em cima e embaixo as figuras são as mesmas, mas lateralmente todas as formas que aparecem são retangulares. Olha aqui, ó, um retângulo aparecendo. Aqui do ladinho também, um retângulo aparecendo, ó, tá vendo? Então, a gente tem essas duas características para observar nos sólidos, e se esses sólidos atenderem essas características, são classificados como prismas. E aí eu trouxe aqui, ó, o prisma reto é uma figura geométrica espacial que possui duas bases iguais paralelas, que são polígonos, e faces laterais retangulares. Prisma reto, professora, como assim? Então,
A gente pode classificar os prismas, olha aí quanta coisinha que a gente está afunilando, tá? Então, é para vocês anotarem essas informações. Aqui a gente está classificando prismas como reto. Eu não falei de outro ainda, mas a ideia básica, que é o que a gente vai estudar, são esses daqui mesmo. E por que eu vou classificar como prisma reto? A gente já viu que o nome do ângulo de 90 graus é um ângulo reto também, né? Então, toda vez que eu tiver um prisma que tem essa característica, que ele tenha a face retangular e o ângulo seja reto aqui embaixo, a gente vai classificar como prisma reto. Professora, eu não consigo imaginar um prisma de outro jeito, não. Então, vamos observar aqui, ó. Esses seriam os prismas oblíquos. Tá vendo que ele tá meio inclinadinho assim, ó? O que está acontecendo com esse prisma? Ó, vou usar esse aqui que está pertinho de mim, no cantinho, para mostrar para vocês. Aqui a gente tem a altura do prisma sendo do topo até a nossa horizontal, né? Só que nesse caso, a gente percebe que a linha que forma esse prisma, ela está inclinada. Ou seja, esse prisma, ele sofreu uma inclinação lateral. O ângulo que ele está formando não é um ângulo de 90 graus, porque para estar um ângulo de 90 graus, ele ia estar bem em pezinho aqui, né? Então, só para a gente observar, ó. Aqui, eu não trouxe prismas oblíquos, porque o nosso objeto de estudo vai ser os retos. Mas aqui, ó, por exemplo... Foca aqui, Billy, me ajuda. Tcharam. Olha, esse Billy é fera mesmo. Pra gente arrumar direitinho aqui, ó. Pronto. Aqui a gente tem a ideia dos prismas retos. Perceba que a altura do prisma, ela vai ser idêntica ao tamanho dessa linha aqui, né? Ela vai ser formando aqui embaixo 90 graus. E a gente vai ter, ó, todas as faces retangulares, tá vendo? Aqui a gente tá vendo um triângulozinho dentro, mas em outra aula eu explico o que isso significa, tá certo? A mesma coisa aqui nesse outro, ó. Deixa eu colocar aqui mais visível, né? Se bem que agora tá pegando os dois, que legal. Então, ó, aqui é a mesma coisa. É um hexágono, ó, tá vendo? Do outro lado também tem um hexágono idêntico a ele. E aí a gente tem que as faces laterais são todas retangulares, tá? Então, eu começo trazendo para vocês esses exemplos, porque a ideia da gente trabalhar com essa noção do que é prisma reto, do que é prisma oblíquo, visualmente eu consigo fazer essa classificação, porque se ele for reto, a gente vai ter a mesma figura em cima e embaixo, e as faces laterais são retangulares. Mas se ele sofrer uma inclinaçãozinha para o lado assim, ó, a gente vai ter as mesmas figuras em cima e embaixo, só que as faces laterais vão ser paralelogramos. Anota esse nome aí para a gente falar dele depois, tá certo? Olha que legal que eu trouxe para vocês aqui a ideia de planificação dos prismas. Pode deixar nessa imagem aí estendida e eu vou falando por aí, tá certo? Então, ó, a gente tem que a planificação é o processo da gente abrir esse prisma, tá? Então, aí eu tô mostrando para vocês um prisma de base triangular, né? Um triângulo. Olha aí que legal. As faces laterais aparecendo, sendo retangulares, ó. E aí eu tô mexendo um pouquinho para enquadrar, né, para você perceber nas direções como é que se encaixa. E aí agora eu trouxe já outro planificado, ó, trouxe outro prisma já aberto. E aí, qual será o prisma que vai formar agora? Olha só, a gente tem 2 pentágonos e tem 5 quadrados aí, né, aparentemente. Olha, fechei. E agora a gente já tem um prisma todo fechadinho, né? Deixou de estar planificado para estar agora nas 3 dimensões. Então, eu tenho aí, ó, um hexágono agora, mudei de forma, ó, são 6 lados. Esse hexágono está mais baixinho do que a gente tá aqui na sala, né? Aqui no estúdio. Ó, e aí virei de novo, tá vendo? Pra gente ver que sempre que a gente vai planificar esse prisma, eu consigo obter essas faces que são retangulares. Nesse caso aí tá um quadrado, né, gente? Mas a ideia é que a gente consiga perceber essa relação, tá bom? Por último, aí eu trouxe um octógono, ó, bases que são octógonos. E agora a gente tem aí o prisma sendo formado. Tava todo aberto, né, todo planificado. E agora a gente fechou esse prisma e aí ele está aí na sua forma 3D. Olha aí, ainda trouxe um com 10 faces retangulares, né? Então, a gente tem 2 bases, 10 faces retangulares aí, ó. Então, a gente tem um total de 12 faces, tá bom? Mas a gente vai ver essa relação mais na frente. Olha que legal. E aí, voltei para lá. Pronto.
Essa ideia, gente, de trazer essa noção de planificação é justamente quando a gente quer mostrar e dar a possibilidade para você formar, né, fechar essa forma, só que você tem primeiro um desenho num papel, por exemplo, você tem uma forma plana. Foi ótimo ter pausado aqui nesse finalzinho aqui, né, o vídeo pausou nessa imagem mesmo desse sólido aberto. Então, quando eu quero observar isso, eu vou fechar, né, encostar essa aresta com essa outra, ó, a gente vai fechar isso, e essas duas tampinhas, né, essas duas tampinhas vão fechar, e aí a gente forma o nosso sólido. Toda vez que a gente fala de sólido, gente, eu lembro dessa noção da gente trabalhar com essa visão rotacionada, né? Eu preciso perceber que se a forma é um sólido geométrico, ele vai ter vários pontos de vista. Vamos olhar aqui mais uma vez. Ó, aqui a gente já viu essa forma, né? Deixa eu mudar aqui e trazer um cubo. Ó, pronto, num cubo a gente tem todas as percepções sendo quadradinhos, né? Então, aqui não muda muita coisa, e foi o que a gente usou no nosso exemplo. Pronto. Agora, se a gente for observar essa forma aqui, ó, eu tenho que o hexágono é a vista que eu tenho, deixa eu virar assim, pronto. Achar um ângulo que vocês não possam ver todas as informações aqui. Pronto, dependendo da maneira como você esteja vendo, aqui você só enxergaria o hexágono, né? É a perspectiva vista de cima. Lembra que a gente falou ontem sobre projeção, né? E aí, se eu coloco esse hexágono assim, ó, você tá vendo a parte retangular, tá vendo? E aí, o que a gente começa a perceber? Que se eu fosse abrir essa forma, ela vai ter essas duas tampinhas, né? Ela vai abrir, vai soltar essas duas tampinhas. E aqui, a gente vai abrir essas faces, todas elas serão retangulares, tá? Foi o que eu trouxe aí na planificação pra gente perceber. Então, olha aqui, eu trouxe, pronto. Menina, parece que tudo conectado, né? Eu trouxe aqui um prisma que tem as bases idênticas a essa que eu mostrei agora, que é o hexágono. E aí a gente tem essa formação. Percebe que eu estou tentando aguçar essa imaginação de vocês. Antes mesmo de eu mostrar a planificação, a gente começou conversando, vimos os sólidos, né, abrindo para a gente ver como que ficava essa planificação. E aí eu mostrei uma forma. Daí a gente tinha a percepção de como que ela ia planificar, como que ela ia ficar aberta, né, para que a gente conseguisse ver de maneira plana. Por isso que chama planificação, tá? Então a gente percebe aqui, ó, faces laterais e duas bases, né, as nossas duas tampinhas, tá certo? Como é que eu vou chamar os prismas? Quais são as nomenclaturas específicas para esses prismas, tá certo? Muito fácil. Vocês já devem saber o nome das formas e agora a gente vai só juntar com o nome prisma. Vê só. Aqui a gente tem o prisma triangular, porque a minha base é um triângulo. Vê. Um prisma quadrangular, porque a minha base é um quadrado. Um prisma pentagonal, porque a minha base é um pentágono. E um prisma hexagonal, porque a minha base é um hexágono, tá? Então, a gente tem essa ideia de dar o nome ao prisma de acordo com a forma que essa base possui. Fácil demais, né, professora? Mas aí eu percebi que tem um asterisco aqui, ó. Por que tem um asterisco aí? Essa parte anota para não esquecer. Esse prisma quadrangular, ele pode ter alguma variação. Se todas as faces desse prisma forem quadradas, olha o que vai aparecer. Vai aparecer o nosso cubo aqui, ó. Pronto. Vai aparecer o nosso cubo. O nosso cubo. É isso aí, Billy. O nosso cubo. E se a gente tiver todas as faces, ó, eu tenho aqui quadrado, mas eu posso ter retângulos. Vai ser o nosso bloco retangular. O que é que se assemelha ao nosso bloco retangular, gente? A caixa do sapato, o tijolo, né, nas construções. A gente tem algumas variações para essa ideia e aí a gente usa isso no dia a dia quase que sempre. Só que perceba que ela é uma variação de alguns tipos de prisma, né? Aqui eu ainda tenho essa face quadrada, ó.
Mas ela poderia ser retangular também. Acho que até a própria caixa de sapato que a gente citou, ela tem todas as faces que são retângulos, né? Não é quadradinho não, tá bom? Mas é que eu tô trazendo uma ideia de como seria esse bloco. Então, voltando aqui para o slide, a gente percebe que quando eu estou trabalhando com esse prisma aqui do meio, quando eu estou dizendo prisma quadrangular, ele poderia ter base retângulo? Poderia. E se todas as bases, né, todas as faces fossem retangulares, a gente teria esse bloco retangular. Mas também tem o nome de quê? Paralelepípedo. Isso aqui é um trava-língua, né, professor? Essa parte eu acho que vocês já devem lembrar, já devem fazer, porque a gente já fala dessa forma desde sempre, até mesmo na rua, quando a gente caminha. Vê como a gente está envolvendo essa ideia da matemática no nosso dia a dia, né? Então, aquela rua que tem toda quadriculadazinha no chão, é uma rua onde os formatos daquelas pedras são em paralelepípedos, tá bom? Então, não esquece que essas duas situações, ela é uma variação, né, dessa outra forma que está aqui, desse prisma quadrangular, tá certo? Então, vamos observar aqui a relação de Euler. Então, Euler, toda vez eu não sei como pronunciar de fato o nome dele, porque é um nome que não é nosso, né, é suíço. Então, fica difícil de eu saber. Mas, enfim, gente, o que foi que ele fez, né? Ele era um matemático e físico suíço, nasceu em 1703 e faleceu em 1783, mas contribuiu bastante com as ideias que ele tinha e as coisas que ele observava, né? Ontem a gente falou de Platão, vai anotando aí o nome das pessoas, que é importante. Hoje a gente está falando de Leonard Paul Euler. E o que foi que ele fez? Ele observou que para poliedros convexos a gente tem uma relação estabelecida. Que relação é essa, professora? V mais F igual a A mais 2. O que isso significa? A gente vai observar que em qualquer poliedro que tenha essa característica de ser convexo, lembra do que isso significa? Poliedro convexo é aquele que a gente tem todas as arestas para fora, né? E aí a gente tem que essa relação é estabelecida dizendo que a quantidade de vértices mais a quantidade de faces vai ser igual à quantidade de arestas mais 2 para qualquer um. Então, vamos fazer um teste, né? A gente está estudando prismas agora e está observando se esses prismas vão ou não atender a essa relação. O prisma é um poliedro convexo? Então, vamos dar uma olhadinha. Aqui eu trouxe um outro exemplo, né? O primeiro exemplo que a gente trouxe aqui, na aula passada, foi desse formato aí. E esse formato aí, vocês lembram qual que é? É um octaedro, né? É o de Platão que a gente viu ontem. Então, ó, 6 vértices, 8 faces e 12 arestas. Vamos ver aqui. V mais F tem que ser igual a A mais 2. E a gente vai fazer as substituições, ó. Onde tiver V, eu vou colocar a quantidade de vértices. Onde tiver F, a quantidade de faces. E onde tiver arestas, a quantidade de arestas aqui, né? No A, as arestas. Então, fazendo a substituição, ó, a gente tem 6 mais 8, que tem que ser igual a 12 mais 2. É verdade isso, gente? 14 é igual a 14. Verdade, ó. Então, a relação vale, tá bom? E aí eu quero observar com vocês, para a gente fazer esse último momento da aula, qual é a relação que a gente pode estabelecer entre os elementos desse prisma, tá? Observa aqui, ó. Lado da base, faces, vértices e arestas. Então, aqui eu coloquei 3 prismas para a gente analisar e a gente vai verificar como esses valores vão se comportar. Observa esse primeiro aí, ó, é um prisma de base triangular. Nesse prisma de base triangular, eu tenho 3 lados na minha base, né? É um triângulo, então são 3 lados. Mas olha a quantidade de faces. Eu vou ter 3 retângulos mais as 2 tampinhas. Então, quer dizer que eu vou ter 3 mais 2, que vai dar 5, né? Quantos vértices a gente vai ter, ó? Então, eu tenho as pontinhas, né? 1, 2, 3, ó, 3 pontinhas aqui. E 1, 2, 3, 3 pontinhas em cima, tá certo? E quantas arestas? Lembra que a aresta é a linha, né? Então, quantas linhas a gente tem? A gente tem 3 linhas na base, 3 linhas na outra base, então são 6. E depois a gente vai ter as linhas verticais. Essas linhas verticais também são 3, então um total de 9 linhas, tá? Vamos ver para o próximo prisma. O que, que vai acontecer? Eu tenho 4 lados nessa base. E o que, que vai aparecer? No cubo a gente já lembra, né, gente? São 6 faces. Então, tenho 2 tampinhas em cima e embaixo e 4 ao redor.
Quantos vértices a gente tem, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o 8 que está lá atrás, né? Então, a gente tem 8. E quantas arestas eu vou ter? Então, eu tenho 4 linhas em cima, 4 linhas embaixo e 4 linhas verticais, num total de 12. Será que vocês estão percebendo alguma coisa que está acontecendo aí, gente? Algum comportamento que a gente pode perceber aí entre os valores do lado da base, as faces, os vértices e as arestas desse prisma? Vamos ver um próximo para ver se vocês conseguem analisar. Aqui a gente tem 5 lados na base, né? Então, a gente tem um pentágono. Nesse caso, ó, eu vou ter 5 faces que são laterais, são os nossos retângulos, e eu tenho as 2 tampinhas, então eu tenho 7 faces no total. Beleza. Quantos vértices eu vou ter? Se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 em cima, eu vou ter 5 embaixo também, né? Então, a gente vai ter 10, beleza? E quantas arestas a gente vai ter? Arestas são as linhas, lembra sempre desses elementos. Então, a gente vai ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Embaixo também vamos ter 5. E a gente vai ter as verticais. As verticais também vão ser 5, né? Então, a gente vai ter 15 no total. Eu acho que vocês já perceberam qual é o padrão de comportamento entre esses elementos, ó. De acordo com a quantidade de lados que a base tiver, a gente está percebendo que as faces vão ser sempre a quantidade de lados mais 2. Para qualquer prisma, isso vai acontecer. Se a gente tiver no vértice, então, o lado vezes 2, perdão, é que vai ser a quantidade de vértices. Então, aqui a gente tem, ó, 3 lados, 6 vértices. 4 lados, 8 vértices. Tá vendo? Sempre o dobro, né? E se a gente observar as arestas vão ser a quantidade de lados da base vezes 3. Então, ó, 3 vezes 5 vai dar 15, 3 vezes 4 vai dar 12. Veja que esse prisma, né, esse elemento aqui no prisma, ele tem um padrão de comportamento. Então, independente dos lados da base, a gente sempre vai poder encontrar nesse formato, tá bom? Então, vamos aqui, ó, de olho no exemplo, né? Um prisma tem como base um polígono de 15 lados. Quantos vértices, faces e arestas esse prisma possui? A gente viu que o padrão de comportamento é esse daqui, ó. Então, se eu vou usar 15 lados, como essa ideia, a gente vai fazer essas regrinhas funcionarem para a gente achar quais são os valores relacionados a esse polígono, né? Esse poliedro, na verdade, tá? Então, a gente tem aqui, ó, a quantidade de lados da base são 15. Lados mais 2 vai dar 17, então quer dizer que esse prisma tem 17 faces, tá? Aí depois a gente vai pegar lado vezes 2 para descobrir os vértices, né? Então, a gente vai ter 30 vértices, ó, 2 vezes 15 vai dar 30. E as arestas vai ser lado vezes 3. Então, 3 vezes 15 vai dar 45 arestas, tá, gente? Basicamente, a gente fez o padrão para achar esses elementos nesse prisma com 15 lados, tá bom? Resumindo a aula, eu sempre gosto de fazer um mapinha mental. A gente está trabalhando hoje, basicamente, sobre os prismas. E os prismas a gente observou a planificação, faces retangulares e 2 tampinhas, né? 2 bases. Depois a gente observou a nomenclatura. Para dar o nome ao prisma, a gente vai precisar saber qual é o polígono da base. Nesse caso, a gente tem um prisma hexagonal, com 6 lados na base, tá certo? Outra informação que a gente viu foi a relação de Euler, V mais F igual a A mais 2. E para concluir, a gente viu o padrão de comportamento. Então, ó, esse mapinha aqui resume a nossa aula. Claro que não é suficiente, você vai entrar em contato com o seu professor, tirar as suas dúvidas e colocar os comentários no YouTube, para a gente trazer aqui nas próximas aulas, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido por aqui e a gente se vê na próxima aula, tá bom? Até mais!